essa atividade é para você criar um quiz, quer dizer, um conjunto de perguntas que podem ser diferentes, tipo múltipla escolha, escolha simples, verdadeiro ou falso. Então, assim, quando é quadradinho, a gente sabe que é múltipla escolha, você poderia escolher mais de uma, tá? E aqui, por exemplo, é uma atividade no nosso quiz de drag and drop, que a gente já fez, que é a atividade de arrastar e soltar. Então, trata-se de um conjunto de perguntas. Eu sei, aqui vai ser uma resposta única, porque é círculo, verifico, acabou. Pronto. E no final, você tem esse resultado aqui, dos desafios. Ok? Agora vamos criar o nosso. Usar e vamos lá criar o nosso quiz. Colocando sempre o título, que vai ser vídeo acesso à nossa atividade no Moodle, né? Uma introdução, você pode criar um texto de introdução do quiz, explicando sobre o que é esse assunto a gente vai trabalhar, né? Então, um título, um texto introdutório e a gente coloca a descrição. Aqui é o botão de começar, né? A gente pode botar imagem de fundo ou não. E aqui a gente pode escolher se o progresso do quiz vai aparecer, né, em um texto, por exemplo, um de 10, no caso que seria 10 questões, ou vão aparecer pontinhos. Por exemplo, em 5 questões, vão aparecer 5 bolinhas e vai mostrando esse andamento do quiz. Aqui eu coloco a questão, você vê que eu posso colocar uma mídia ali, essa mídia vai ser uma imagem ou um vídeo, aqui, tá vendo? Posso colocar uma mídia. E aí eu vou colocar uma imagem, tem que botar, né, o texto alternativo, fiz a pergunta, foi uma questão de verdadeiro ou falso, a seu comportamento como vai ser, vou criar outra questão, é só clicar ali no adicionar. Aí agora essa questão que eu vou criar é de arrastar o texto. Então, é sobre o mesmo assunto, o quiz, e eu vou criar uma questão agora, criei uma de verdadeiro ou falso, agora eu vou criar de arrastar o texto. Eu tenho aqui o local onde eu vou colocar o texto. Como eu disse para vocês, tenham sempre esse texto já pronto, né, para colar aqui, ao invés de vocês terem que pensar em elaborar alguma coisa aqui no momento, a gente ganha muito mais tempo se vocês já tiverem tudo pronto. Então, eu vou escolher aqui as perguntas, as palavras que devem ser arrastadas. No caso, eu escolho uma, coloco asterisco no início e no final, como sempre. E aqui é o comportamento, tá? E aí eu posso adicionar mais uma questão. Agora eu vou adicionar uma questão de marcar a palavra. É aquela onde a gente clica na palavra, né? Vamos lá. Todas as questões têm que ter esse mesmo padrão. O título, a descrição, que é essa instrução, o que o aluno precisa fazer. E aqui eu vou colocar o texto, tá? E depois, como todas essas questões de marcar texto, preencher texto, arrastar texto, o que a gente tem que fazer é colocar um asterisco no início ou no final da palavra, né? Que a gente quer que seja a tal lacuna ou a tal resposta que o aluno deve nos dar, tá? Então, acabando de escrever o texto aqui, eu vou marcar as palavras que eu quero que ele clique, né? Eu pedi lá para ele clicar no nome das estações do ano. Então, vamos lá.
Deixa eu acabar de digitar aqui o texto para vocês verem como eu vou selecionar essas palavras que tornarão clicáveis, né? Vamos lá. Acabei. Aí agora o que eu faço? Em cada estação do ano eu vou pegar a palavra, vou colocar um asterisco no início e no final dessa palavra, tá? Vamos lá, acabei de colocar o asterisco, vou ver o feedback aqui, eu tenho 4 estações, então vou dividir aqui em 4, distribuir, comportamento, ok? Tá bom para o nosso quiz, tá? Aqui são algumas configurações, né, dos botões, se vai mostrar ou não. Tem umas coisas que têm que ser traduzidas, né? Então vamos traduzir aqui, mostrar a solução, tentar novamente, terminar, ou finalizar, o que vocês acharem melhor colocar, né? A melhor solução para vocês. E aí nesse caso não tem as questões traduzidas, tá vendo? Os feedbacks que estão mostrados para o aluno não estão traduzidos. Se você olhar, só tem aqui o inglês, e então nós temos que traduzir. E aí tem cada questão que você colocou de um tipo diferente, ela vai ter essas opções para serem traduzidas. Então eu botei uma pergunta de verdadeiro ou falso, então eu tenho que traduzir. Depois eu botei uma de arrastar a palavra, então eu tenho que traduzir. Depois eu coloquei de clicar na palavra, então são 3 tipos de atividades diferentes. Então vou ter que fazer essa tradução para as 3. Né? Caso não tenha a tradução em português, eu vou ter que fazer manualmente lá essa tradução. Mas isso é importante, tá? É importante para o aluno ele ter esse feedback em português, tá? Vamos acabar de fazer essa tradução. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, ainda tem a true ou false que eu fiz, que eu ainda vou ter que traduzir. Então é isso mesmo, dá um pouco de trabalho, mas nem tudo está pronto. E também tem a questão do nosso H5P não está atualizado no nosso Moodle. Talvez numa nova atualização a gente tenha essas questões já em outros idiomas como o português, tá? Então vamos lá. Por enquanto, vamos trabalhar com o que temos, vamos traduzir essas mensagens que aparecem para o aluno, tá? Quase acabou. Vamos lá. E aí tem ainda algumas coisas aqui, né, para traduzir. É bastante coisa porque você, ao invés de um conjunto de atividades iguais, você colocou um conjunto de diferentes atividades, você vai ter, infelizmente, que fazer essa tradução para cada tipo diferente de atividade que você colocou no seu quiz, tá? É por isso que tem tanta coisa para traduzir. Quando a gente faz lá fora, como a gente fez, da múltipla escolha, por exemplo, era só uma questão de múltipla escolha. Do verdadeiro e falso, era só uma questão de verdadeiro e falso. Aqui não. No quiz eu coloco vários tipos de questões, vários tipos de atividades. E por isso eu tenho isso tudo para traduzir, tá? Vamos esperar que na próxima versão
quando atualizarem nosso H5P no colégio, a gente consiga ter essas questões já traduzidas para o português e a gente não precisa ficar nesse trabalho todo que a gente tem que fazer de ficar traduzindo essas mensagens. Mesmo porque você está fazendo isso uma vez e na próxima vez que você for criar outra atividade, você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Só estou falando a verdade para vocês terem noção. Então vamos lá. Tem um monte de coisa para traduzir, vamos salvar e vamos ver como ficou a atividade, tá? É um quiz, um conjunto de atividades que podem ser diferentes. Então nessa daqui, aqui é para começar, e aí é uma questão verdadeiro ou falso. Aí eu vou voltar lá agora para corrigir aquela primeira questão que ficou errada, né? Porque era para ser falso o correto e não ficou. Ali de novo, aqui eu tinha que, nessa questão eu tinha que clicar no falso, eu não cliquei. Vamos lá, salvar, testar novamente e ver se está tudo certinho. Vamos lá. Começou, vamos testar essa que estava com problema. Ó, agora ela está certinha, passa para a próxima. Verificando tudo novamente, está tudo certinho agora. Prontinho para ser usado, ok? Então, é isso. Essa é a nossa atividade de física.